Olha, para você que acha que a perseguição de uma igreja poderosa, grande, sobre aquelas que criticam doutrinariamente, que expõem os seus pontos de vistas, que é algo para este momento, nesse fim, meu querido, você está muito enganado. Isso sempre existiu e nós vamos falar hoje sobre isso. Olá, meus queridos irmãos, somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala. Eu quero falar hoje, direto ao ponto, tá? Sem perder muito tempo, sobre a perseguição religiosa. Eu quero trazer aqui 3 figuras da história que foram muito importantes e contribuíram bastante para a reforma protestante. Nós vamos expor aqui, tá, de uma forma bem resumida, qual foi a contribuição de cada um deles para a reforma protestante e vamos trazer também o que foi feito, o que a Igreja Católica Apostólica Romana da época fez quando tomou conhecimento daquilo que foi esses posicionamentos teológicos, doutrinários, né, essa exposição bíblica, esse confronto que foram feitos por esses homens de Deus, que observaram alguns equívocos, alguns desvios, alguns erros, pecados dentro da igreja, e eles denunciaram. E o que foi que a igreja da época ela fez com esses homens? Vamos conhecer esses homens de Deus. O primeiro deles que eu queria falar, fazer uma biografia bem rapidinha, tá? Wycliffe, 1320 a 1384. Ele era um inglês, um teólogo, filósofo e reformador, tá? Ele não era monge, mas era um clérigo secular, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as ideias dele. Nós temos outro que é o Jan Hus, 1373 a 1415. Ele é um boêmio, atual da República Tcheca, né? Atual República Tcheca. Ele era um teólogo, reformador e sacerdote. Não era monge, mas era um sacerdote secular. E o Savonarola, 1452 a 1498. Ele é um italiano, um frade dominicano, teólogo e reformador da Ordem dos Dominicanos, tá? Então, fazendo essa leve biografia, certo, desses homens, nós vamos fazer um resumo aqui do que eles combateram, o que foi que eles enfrentaram, o que foi que eles expuseram diante das suas ideias, diante da doutrina que foram levantadas naquela época. Em suma, os 3 eles se posicionaram em relação à corrupção eclesiástica, à venda de indulgências, o autoritarismo papal, o dogmatismo e ritualismo e a ignorância clerical. Vamos lá. Wycliffe ele atacou, tá, a corrupção eclesiástica, especialmente o que diz respeito à venda de indulgências e ao poder papal. Então, ele começou a observar essa venda de indulgências, que eram papéis que prometiam a vida eterna no porvir, não só para aqueles que estavam vivos e que compravam, mas a promessa de salvação por aquele ente querido que um dia morreu, e aí a igreja fazia todo aquele papel, só você gostaria que o seu ente querido vá para o inferno? Não queria, então compra a indulgência que você vai comprar a salvação dele, por exemplo, né? Então, já o Wycliffe já enxergou isso como um grande erro da igreja, além do poder papal. O poder papal que Papa era o substituto de Cristo aqui na Terra. Então, a autoridade papal estava, inclusive, sobre a Bíblia, a palavra
de Deus. Então, Wycliffe ele veio defender veementemente esse tipo de situação. Que aqui na Terra não existe representante, existem homens separados que possuem dons de Deus, né, como os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas esses homens, eles não são os representantes de Deus aqui na Terra, tá bom? E aí, vamos lá, o que é que aconteceu com ele? Aí a gente aborda, tá, o que ele atacou de forma veemente e depois vamos colocar aqui as consequências, o que aconteceu com ele. Então, Wycliffe, o que aconteceu? A Igreja Católica, depois da morte dele, fez um concílio e nesse concílio determinou que Wycliffe era um herege, portanto, estava se levantando contra a igreja, contra o Papa, e depois de declarado ele como herege, como ele já estava morto e sepultado, o corpo dele foi exumado e foi queimado em 1428. Olha que fato, né? Ele já estava morto, já estava descansando, mas a Igreja Católica precisava declarar aquele homem como um herege. Ali está para puni-lo mesmo pós-morte, como também para dar uma lição para todos aqueles que quisessem se levantar contra a igreja romana da época, ele tivesse esse desejo pormenorizado, diminuto, por conta dessa condenação que Wycliffe sofreu, tá? John Huss, as críticas dele mais veementes, a corrupção que existia dentro da Igreja Católica, o autoritarismo papal. Então veja, mais uma vez a gente está falando dessa questão, né, do líder máximo da igreja ser tão autoritário a ponto de estar superior a qualquer tipo de coisa, inclusive da Bíblia, inclusive falando como se fosse da parte de Deus, inventando dogmas, heresias, tá? Como se fosse o representante, o real representante de Deus aqui na Terra. E aí, o que foi que aconteceu? Ele foi excomungado da igreja em 1411. Em 1414, ele foi preso e ele foi queimado na fogueira como herege durante o Concílio de Constância em 1415. Então preste atenção. Mais um se levanta contra a igreja, tá? Mais um que é declarado como herege. Então preste atenção. A igreja romana da época julgou tanto Wycliffe como Huss. Wycliffe pós-morte e Huss ainda quando em vida. E dentro desse julgamento no concílio declarou o quê? Exatamente, declarou que eles eram hereges. Então, para a igreja romana da época, qualquer um daquele que se voltava contra a doutrina estabelecida era considerado um herege. Um herege, tá? E a doutrina criada por quem? Pelo próprio Papa. A doutrina papal, as regras, os dogmas da igreja. Então, como eles estavam enfrentando a questão da corrupção que tinha lá dentro, tá, do clero, como eles estavam enfrentando a questão da autoridade papal, não tinha outra coisa a fazer, a não ser o Papa declarar, através do concílio, que eles eram hereges. E como hereges, eles tinham que ser mortos. Já dissemos, como Wycliffe já estava morto, o corpo dele foi exumado e depois foi queimado. Huss, ele foi queimado na fogueira como herege, tá certo? Savonarola, e quais foram as críticas dele? Então ele, mais uma vez, atacou também a corrupção
eclesiástica que havia demais. A corrupção no meio do clero, tá? O luxo que o Papa, os bispos, né? Eles viviam, tá? Bem como, mais uma vez aqui, vamos falar sobre o poder papal. Então, ele se levantou contra esse tipo de situação, tá? Mais uma vez, mais um homem de Deus que se levanta para denunciar os erros, o pecado, o luxo, a corrupção, a venda de indulgência, os dogmas que existiam na igreja, né? E o que aconteceu com ele? Qual foi a consequência? Savonarola, ele foi excomungado em 1497, tá? Foi preso em 1498 e foi também queimado numa fogueira em Florença, declarado também como herege. Declarado como herege. Então nós estamos vendo que 3 reformadores, pré-reformadores, né? Que a reforma aconteceu já com Martinho Lutero, mas 3 reformadores que se levantaram contra a igreja, que apontaram os erros, os demandos, os pecados, a corrupção, esse poder papal, ele como grande representante de Deus aqui na terra, que não obedecia a palavra, que desconsiderava a Bíblia, que o povo não vivia pela fé, mas pela indulgência, pelo trabalho, pelo dinheiro que dava para a igreja. Então, por se levantarem contra, os 3 foram declarados hereges, tá? 2 foram queimados ainda vivos e o Wycliffe, ele foi exumado, porque ele já estava morto, evidentemente, e foi queimado, tá certo? E ele foi queimado. Então, esses reformadores contribuíram significativamente para o surgimento da reforma protestante do século XVI, certo? Agora veja só, o que é que nós precisamos dizer? Por exemplo, nós temos uma igreja que era o centro do poder, tá? Onde ela não admitia que qualquer pessoa viesse de encontro às regras, aos dogmas, ao Papa. E por conta disso, o que foi que eles fizeram? Fizeram um concílio, declararam aqueles que se levantaram contra a igreja como hereges e jogaram ele nas fogueiras. Bem, vamos lá, gente. Vamos tentar entender isso aqui. A pergunta que não quer calar é: será que hoje, quando alguém vai pontuar teologicamente, doutrinariamente, os desmandos, os desvios bíblicos de uma determinada igreja, o que é que essa igreja, através do seu Papa, através do seu líder máximo, faz com esse que aponta os erros, que prova, que mostra o que é, qual é a posição que eles têm tomado? O que nós temos visto é processo judicial. Porque elas não podem matar, porque o nosso Estado democrático de direito não permite essa situação. Como eles não podem, né, matar, tirar a vida, queimar na fogueira, embora esse seja o desejo, onde já foi declarado por um líder, né? O desejo dele era que um caminhão passasse por cima da cabeça das pessoas, um ônibus passasse por cima da cabeça da pessoa, a pessoa caísse do avião, morresse de um câncer, de diabetes, né? Esse é o desejo. O desejo deles é de matar qualquer pessoa que se levante contra. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. É o princípio da autoridade papal. É o princípio da autoridade papal. E aí o que é que eles fazem? Eles fazem a perseguição judicial, tá?
eles se utilizam dos dízimos das igrejas, convoca o seu corpo de pastores, que muitas vezes são até membros ou até pastores da igreja, para perseguir todos aqueles que se levantarem contra. E aí, o que é que eles fazem? Se a pessoa tem um canal, derruba o canal, processa, leva para a justiça, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, que em Coríntios proíbe um irmão levar outro à justiça. Então, como eles não podem matar, eles se utilizam dos dízimos dos seus membros para poder perseguir aqueles que apontam os erros segundo a palavra de Deus. Aqueles que têm o direito de opinião resguardado pela Constituição Federal, que preconiza que todos eles podem ter o direito livre a manifestação do pensamento, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? As pessoas não estão anônimas, estão utilizando da palavra de Deus para mostrar, aí sim, as heresias que são pregadas e que a história dizem, né, que a história é cíclica. Por um tempo ela aparece, desaparece, depois volta. E nós estamos vendo o quê? Muitas igrejas têm a autoridade papal, mesmo sendo pastores, né? Ele tem a autoridade do Papa. É ele que manda, é ele que determina, é ele que fala o que quer, é ele que toma café com anjo, é ele que tem a revelação, é ele que está na quinta medida, é ele que sabe tudo. Ele não aceita qualquer pessoa que se levante contra. Isso aí é um narcisismo puro, né? Uma pessoa que tem isso dentro do seu coração. E aí o que é que faz? A solução é exatamente como não pode matar, vamos deixar bem claro aqui, como não pode matar e fazer aquilo que deseja, porque isso foi expresso num seminário, o que deseja eles, tá? O que é que eles fazem? Ele pega e aciona o seu corpo de advogados para poder acionar os irmãos na justiça. E aí queremos deixar bem claro aqui, né? Já no finalzinho, nós temos um exemplo claro que nós temos acompanhado, inclusive falado algumas coisas aqui na internet, que é sobre a Igreja Cristã Maranata. É assim que o Papa Gedeuti Vitalino Grelo ele tem feito. Olha se não é. Passei esse vídeo todinho para que você pudesse refletir. Bem cá, qual igreja que seria isso? E será que na sua mente não veio essa igreja, a Igreja Cristã Maranata? Pois é, se você não conhece, passa a conhecê-la, porque é assim que faz. No site Celeiros, tem mais de 100 processos lá, onde o pastor Sola, sua esposa Roseli, eles fizeram um apanhado de todos os processos judiciais que são movidos pela Igreja Maranata contra as pessoas que apontam os equívocos, os erros, as heresias que são pregadas naquele lugar, as mentiras que são pregadas naquele lugar, tá certo? E aí nós temos recentemente processo contra a religião certa, processo judicial contra Caio Modesto, que tem um canal com 4 milhões de pessoas, de seguidores, que faz um trabalho apologético. Aí o que foi que ela fez? Como não pode matá-lo, evidentemente, né, a gente sabe disso, embora seja o desejo expressamente colocado pelo líder maior, pelo Papa da Igreja Maranata, Dr. Vitalino Gueiros, quando ele disse que deseja isso, né, ele falou isso expressamente, né? Ele ainda disse assim, todos nós desejamos, né? Enfim, então, por conta daqueles que se levantam para apontar os erros, as heresias, né? Para relembrar as pessoas do desvio milionário, onde a cúpula da igreja estava totalmente envolvida, segundo o Grupo Especial de Combate a Organizações Criminosas, o GAECO, tá certo? Onde se é relembrado esse tema, a igreja interpela na justiça através do seu líder maior e corpo de advogados para retirar os vídeos do ar e etc., porque não quer que essa informação chegue ao ouvido das pessoas, tá? Então, a perseguição religiosa é novidade? Não é não, queridos. Isso era uma prática
uma prática muito, mas muito comum. Já desde a época de 1600, 1300, vimos aqui, né? Wycliffe, 1300, já tinha a igreja daquela época já tinha essa vontade, né? De matar aqueles que se levavam contra aquilo que ela estava pregando, as suas práticas, sua corrupção, sua venda de indulgência, suas heresias que eram pregadas, bem como as práticas de orgia que existia dentro da igreja, etc, etc, tá? Então veja, não é algo novo, é algo que acontece, não vai parar, é só para que você relembre que esse fato já aconteceu. E o que aconteceu? A igreja de Cristo avançou, tá? A igreja de Cristo avançou. Tá bom, meu irmão, você medite naquilo que a gente está querendo falar, considere a história, considere os fatos, observe todas as coisas e veja, essa prática não é nova, tá? É uma estratégia para fazer calar todo aquele que falar contra, mesmo sabendo que é um direito de cada um manifestar o seu pensamento, sendo vedado, portanto, o anonimato, tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala. E olha, cada dia que se passa tá ficando mais difícil. Deus te abençoe, fique com Deus.